noite a todos. Vamos aos nossos costumeiros recados. Primeiro de sempre, a gente desligar o celular ou deixar no modo silencioso para evitarmos sustos. Procurarmos manter silêncio e informamos também que nós temos uma biblioteca com vários títulos e vários volumes para empréstimo e temos alguns volumes para venda. E também, se alguém quiser algum outro título que nós não tenhamos, quiser falar com o pessoal, eles encomendam na distribuidora. E temos também ali sobre a mesa uma caixa de vibrações. Como funciona isso? Se a gente quer pedir prece para alguém, passes, alguém que esteja doente, alguém que esteja passando por algum problema, a gente coloca o nome da pessoa ali, já pensando nela, coloca na caixinha de vibração, e os nossos irmãos espirituais dão seguimento nas nossas vibrações e no tratamento da pessoa. E temos também uma caixa de sugestão. Quem quiser pode dar sugestões, críticas, ideias, está lá à disposição. E os nossos cursos de educação mediúnica vão se iniciar na segunda semana de fevereiro, E as inscrições estão abertas. Tem também o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, o Consolador, de Emmanuel, e o Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Inscrições, só procurar o pessoal da secretaria ou a Marcela, acho que é a pessoa mais indicada. E dia 2 de fevereiro próximo, às 8 horas da manhã, teremos um curso e reciclagem de passes, aberto a todos os interessados, aqui nesse salão presencial, tá bem? Vamos à nossa psicografia da noite. A psicografia da noite é intitulada Esperanças Vividas. Mais um ano que se finda, mais um degrau a ser vencido. Vamos ao caminho do futuro. Futuro este que se avizinha com muita esperança e amor. A contagem do tempo é perfeita e caminha para cima e para o alto. Amados, estamos felizes por uma etapa que foi vencida, um caminho percorrido. Esperanças vividas, alegrias e tristezas transformadas em experiências. Estas nos fortalecem e nos impulsionam para a evolução. Bendito é o Criador que nos colocou no mesmo caminho. Boa noite. O espírito que assina é o João. Essa psicografia foi recebida no dia 4 de dezembro de 2024. Bem, vamos à nossa prece, então. Desliga a luz, só liga a luz. Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais reunidos nesta casa abençoada que nos recebe, sempre de portas abertas. E nós agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos congregados em torno do Seu nome para mais uma palestra evangélica orientada pela doutrina espírita, doutrina esta que é o Consolador prometido por Jesus. Auxilia-nos, Senhor, no entendimento das lições que nos chegaram hoje. Auxilia-nos a ponderarmos como aplicar as lições em nossa conduta, em nossa vida, para que possamos nos tornarmos pessoas melhores, seguindo os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, e a palestra hoje está ao encargo do nosso amigo Carlos.
Vai pegar agora. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal do Face também, né, que acompanha a palestra online. Como o nosso irmão já disse, meu nome é Carlos, sou colaborador aqui da casa, especialmente às terças-feiras. E hoje eu fui a pessoa que eles escolheram para a gente estar aqui batendo papo, conversando. E o tema que foi passado, que a gente vai conversar hoje, é lei de justiça, de amor e de caridade. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, que fala sede perfeitos, no item 3, ele vai trazer uma definição do que seja o homem de bem, segundo a doutrina espírita. E qual é a definição que o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E um pouco mais para frente ele vai ainda complementar: e sacrifica mesmo os seus interesses em favor daquilo que for justo. Bem, o Evangelho vai dizer que o homem de bem é o que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. E onde é que eu vou achar essa lei de justiça, de amor e de caridade? A gente vai achar essa lei lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, item 10. Esse capítulo fala das leis morais, tem todas as leis morais do Espiritismo. E essa lei, justiça, de amor e caridade, é a lei que fecha esse conjunto de leis morais, porque ela vai sintetizar, ela vai ser o ápice da aplicação dessas leis. A minha primeira ideia, eu juro, era tentar ler e explicar o capítulo todo, mas ele vai da questão 873 a 892. Não dá para falar no tempo que a gente tem aqui. Então eu acabei fazendo um resumo, mas eu vou convidar aqueles que puderem, depois, hoje, outro dia, leiam esse capítulo do Livro dos Espíritos. Ah, mas eu não tenho o Livro dos Espíritos em casa. Nós temos a biblioteca aqui, temos o empréstimo, temos a venda. Se aqui não estiver disponível, na internet você acha. Wikipédia, você tem todos os livros da codificação de graça, tem aplicativo para baixar no celular, é uma gracinha, você não paga nada. Então vamos lá. E eu vou começar dando um spoiler, eu vou começar já dando o final. Quando a gente lê esse capítulo falando de justiça, amor e caridade, e ele vai falar esse capítulo, na verdade, sobre 4 itens: justiça e direito natural, vai falar de direito de propriedade e roubo. Direito de propriedade, o que tem a ver com doutrina espírita? Doutrina espírita é uma doutrina moral, a moral tem que ter aplicação prática, e a gente não aprende lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a nossa propriedade não é nossa, ela é emprestada por Deus, e que a gente tem que dar conta dela quando a gente partir para o lado de lá. E o Evangelho segundo o Espiritismo ensina também que para a evolução espiritual, às vezes a prova da riqueza é até mais perigosa que a prova da pobreza. Então, por isso, esse artigo vai falar, sim, inclusive de propriedade. Vai falar depois de caridade, amor ao próximo. E vai falar, por fim, de amor materno e filial. Essa parte, eu vou ser sincero, eu deixei fora, senão também não ia dar tempo. Mas eu acho que até amor materno e filial merece uma palestra só dela, só para isso. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai, depois que a gente lê todo o texto, lê todo o capítulo, a gente percebe uma coisa. Quando se fala em lei de justiça, amor e caridade, nós estamos falando de 3 virtudes, 3 sentimentos, que o texto vai nos mostrar que são amarrados, eles são inseparáveis. O texto vai mostrar que para você falar em amor e caridade, você primeiro tem que desenvolver o sentimento de justiça, que não existe o botar em prática da maneira como se deve, da maneira como a doutrina espírita coloca o amor e a caridade, se você não tem primeiro desenvolvido a questão da justiça. Mas ele também vai mostrar que não existe verdadeiramente justiça no sentido que a doutrina espírita prega, se essa justiça não estiver ela também direcionada pelo princípio do amor e da caridade. Ou seja,
essas leis, essas virtudes, elas são inseparáveis, elas são amarradas uma com a outra de tal forma que o desenvolvimento de uma leva ao desenvolvimento da outra. A gente costuma muito aqui na Casa Espírita, em todas as casas espíritas, os expositores, fala muito em amor e caridade. Geralmente as palestras da gente é uma coisa ou outra, mas a gente quase nunca lembra dessa parte da justiça. Mas a lei completa, aquela que está lá no Livro dos Espíritos, é justamente a de justiça, amor e caridade. E a primeira pergunta que Kardec vai fazer é: esse sentimento de justiça é uma coisa que a gente aprende, vai aprendendo, ou ele é natural da gente? E os Espíritos vão responder que o sentimento de justiça, na verdade, nos é dado por Deus. A gente não diz no ensino Evangelho segundo o Espiritismo que Deus escreve as suas leis na consciência do ser humano? É que às vezes a gente nem sempre consegue acessar, entender essas leis. E é claro, eles vão explicar também que à medida que a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai conseguindo ter uma melhor percepção desse sentimento de justiça. A gente vai desenvolvendo, a gente vai entendendo melhor esse sentimento de justiça. Mas aí surge uma dúvida. Se o sentimento de justiça nos é dado por Deus, por que a gente tem tanto conceito diferente do que seja justiça, do que seja justo? O que é justo para mim pode não ser justo para outro. O que é justo para outro pode não ser justo para mim. Se foi Deus que colocou esse sentimento, o porquê da diferença? E os Espíritos vão explicar o seguinte: é que esse sentimento, quando a gente está encarnado principalmente, ele se mistura com as nossas paixões. Nós não temos paixões boas, paixões ruins. Ele pode se misturar com o nosso senso de caridade, de compaixão, mas ele também é influenciado pelas nossas más paixões: orgulho, vaidade, egoísmo, excesso de zelo com os nossos próprios interesses. Então, muitas das vezes, essas paixões que são comuns que nós temos, que são vícios dos quais a gente tenta se libertar ao longo da jornada, elas vão influenciar a nossa visão desse sentimento de justiça. E muitas vezes elas vão mesmo conseguir abafar esse sentimento de justiça. E é por isso que a gente tem que tentar evitar esse tipo de sentimento. E aí vai perguntar o seguinte: mas então, para a doutrina, em que consiste exatamente a justiça? Em que consiste esse sentimento de justiça? E a resposta é muito mais simples do que a gente pode imaginar. O conceito de justiça dentro da doutrina é aquele que foi ensinado por Jesus. Consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Isso é muito fácil, mas eu sempre coloco que quando os textos da doutrina começam muito facilzinhos, depois eles têm sempre alguma coisinha assim para complicar a vida da gente. Até que vai perguntar: e o que define esses direitos? E os Espíritos vão colocar que, na verdade, duas coisas definem os direitos: a lei humana, estou me sentindo na aula lá da faculdade, e a lei natural. A lei humana é a lei que o homem cria, é a lei que a gente faz. Primeira característica: se ela é feita pelos homens, ela tende a ser, às vezes, imperfeita, normalmente. Outra característica: ela muda ao longo do tempo. Leis que existiam no século XIX, que eram consideradas justas lá no século XIX, a gente acha absurdas. Quando a gente fala hoje na lei do dente, olho por olho, dente por dente, que é aquela lei da vingança, a verdade, essa lei, na época, foi um avanço, porque ela botou um limite nisso daí, porque antes dessa lei era muito pior. Mas hoje a gente acha essa lei um absurdo. Por quê? Porque a gente foi melhorando, a gente foi evoluindo. Jesus veio e mudou essa lei. Então, a lei humana, primeiro, ela nem sempre é justa. Nem toda lei é justa. Tem muita lei que, em vez de definir justiça, define privilégios. Ou define preconceitos. Mas a lei
natural não, como a lei natural, aqui no caso para nós é a lei divina, é a lei que é ditada por Deus, essa lei primeiro, ela é perfeita, basta que a gente aprenda a entendê-la e aprenda a aplicá-la, e ela, por ser a lei de Deus, é imutável. Aí Kardec então vai fazer o quê? Bem, não vai interessar mais no texto a lei humana. A partir de um certo momento, Kardec vai se preocupar única e exclusivamente com a lei natural. E ele vai perguntar para os espíritos o seguinte: como é que eu sei que o meu comportamento está de acordo com a lei natural? Como é que eu sei que eu estou agindo em relação aos meus direitos, aos direitos dos outros, já que justiça é respeitar o direito de cada um? Como é que eu sei que eu estou seguindo? E novamente os espíritos vão se valer de um dos ensinamentos de Jesus: fazer ao seu irmão aquilo que você gostaria que ele fizesse a você mesmo. Então, como é que é o parâmetro que eu devo usar para saber se eu estou seguindo a lei de justiça da maneira como prevista dentro do Espiritismo, da maneira como prevista dentro da doutrina? Eu devo me perguntar, quando eu vejo meu irmão, o que eu quero para mim é o que eu quero para ele. Se eu quero uma coisa para mim, eu quero a mesma coisa para ele. Se eu quero ter um direito, seja lá qual for, eu quero que o meu irmão e a minha irmã, seja lá quem for, tenham o mesmo direito. E aí Kardec vai perguntar: tá, então isso define o que a gente vai entender como sendo o direito do próximo. E essa é a grande sacada do cristianismo. Porque antes do cristianismo, até hoje, vamos ser sinceros, a tendência do ser humano é querer fazer prevalecer o seu próprio direito. Jesus muda isso. Jesus coloca: olha, o seu direito não é mais importante que o do outro. E como é que eu deduzo o direito do outro? Por aquilo que eu quero para mim. E como é que eu deduzo o limite do meu direito? Eu inverto a jogada. Bem, até que ponto eu acho que seria justo que o direito do meu irmão viesse ao meu encontro, viesse na minha direção? Eu acho que seria até aqui. Não, pode ser até aqui. Não, até aqui já é demais, é só até aqui mesmo. Então, se eu coloquei essa distância como parâmetro, até onde o direito do meu irmão pode vir a avançar em relação à minha pessoa, esse mesmo parâmetro, essa mesma distância, eu vou usar em relação até que ponto o meu direito pode avançar em relação ao outro. E tem o Cosme Massa, eu já falei que qualquer dia, se ele assistir alguma palestra minha, ele vai cobrar direito autoral, porque eu sempre uso o exemplo dele. Ele dá o exemplo do bolo. Tem um bolo bonito aqui, e tem o Alexandre aqui. Então, só eu e o Alexandre. E eu quero comer, mas eu não quero comer só metade do bolo, eu quero comer mais que a metade do bolo. Mas se eu quero comer mais que a metade do bolo, então eu desejo que o Alexandre também coma mais que a metade do bolo. O que eu desejo para mim, eu desejo para ele. O mesmo direito que eu quero para mim, eu quero para ele. Mas não dá para os dois comerem mais que a metade do bolo. Aí é o direito deles indo de encontro ao meu e o meu indo de encontro ao dele. Bem, então o jeito aqui vamos dividir o bolo no meio, metade ele come, metade eu como, vocês ficam sem bolo, tá? Só para os dois. E esses preceitos, o que eles trazem? Eles vão trazer equilíbrio na relação entre as pessoas. Eles vão fazer com que as relações se tornem mais equilibradas, mais justas. E aí Kardec vai perguntar assim: mas a gente vive em sociedade, o ser humano é um animal que vive em sociedade. E se a gente vive em sociedade, a gente adquire direitos e obrigações. E aí, de novo, Kardec gostava muito de insistir as perguntas. Ele ficava repetindo para ver se os espíritos falavam a mesma coisa, para ver se eles não caíam em contradição. Aí ele vai perguntar assim: então qual que é a principal obrigação que a gente tem por viver em sociedade? Os espíritos vão repetir: respeitar o direito do outro. Se você respeitar o direito do outro, você vai estar sendo justo. Aí Kardec vai perguntar: mas dentro da doutrina, dentro da visão do cristianismo, da visão dos ensinamentos do mestre, o que é ser verdadeiramente justo? Porque se eu respeito as leis, qualquer lei que seja a lei humana, eu posso dizer que eu sou justo. Se eu estou agindo estritamente diante da lei, eu
sou justo. Aí os espíritos vão falar, não, aqui é um pouquinho mais. E aqui que vai entrar. Aqui, o homem vai ser verdadeiramente justo exatamente quando ele vai imprimir esse sentimento de justiça através do sentimento de amor e caridade. Porque quando você ama, você quer o melhor para outra pessoa. E esse melhor, às vezes, lembra que o Evangelho fala que a gente pode até abrir mão de algum direito, se for o caso. E esse amor que a gente tem é o que vai temperar essa justiça para que, eventualmente, eu abra mão de um interesse meu, porque eu acho que isso é justo. E esse amor só se torna ativo, porque amor é sentimento. Eu sempre já falei isso uma vez. Amor é um sentimento, eu amo. É bonito, tá? Eu amo, e daí? O amor só tem validade, só vai ter alguma utilidade quando ele é colocado em ação. E é aí que entra a caridade. É quando eu pratico a caridade, eu estou colocando amor, sentimento em ação. Eu estou transformando amor, sentimento em amor, movimento, em amor, ação. E aí, Kardec vai entrar num assunto que é bastante delicado. Ele vai perguntar assim: qual o principal direito de qualquer ser humano? Direito à vida. Quando a gente fala em direito à vida, é lógico, porque não existe outro direito se a gente não tiver o direito à vida. Se esse direito não for respeitado, não tem mais direito nenhum. Mas é que Kardec vai entrar na seguinte coisa: se o direito à vida é o principal, também há o direito à subsistência. Se eu tenho direito à subsistência, eu tenho direito ao trabalho, para garantir a subsistência. Mas é legítimo eu querer e praticar, querer acumular bens, vai falar exatamente nesses termos, pensando em que um dia eu possa não ter mais a minha força de trabalho, ou porque eu fiquei velho, ou porque eu fiquei doente. É legítimo isso? E a resposta dos espíritos é assim, muito bonitinha. Primeira coisa que eles vão fazer, sim, acumular bens é legítimo, desde que baseado num trabalho honesto. O trabalho honesto é aquele onde a gente adquire os nossos bens sem prejudicar ninguém. E eles vão falar isso no texto também. Se você prejudicou alguém, já não é trabalho honesto, a sua propriedade já não é legítima. E é legítimo, inclusive, defender essa propriedade. Mas aí eles vão fazer uma observação. Os espíritos sempre falam uma coisinha legal, facinho da gente fazer. Depois eles sempre vêm com uma bombinha para a gente. É legítimo ao homem acumular bens pensando na sua velhice e na previdência? Sim, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão exemplo de previdência. E aqui vai chamar a atenção: é justo sim que através do meu trabalho eu adquira bens, eu adquira meios de garantir a minha subsistência, mas quando ele usa esse exemplo, mas deve fazê-lo como abelha e não como egoísta, quer dizer, meu trabalho não deve servir apenas para mim. Todo o trabalho, toda a riqueza que eu gero, ela deve obrigatoriamente também servir para o coletivo, servir para a sociedade, servir para o nosso irmão. Claro, cada um vai fazer conforme a sua possibilidade. E aí entra aquela história: Deus dá os bens para quem deu muito, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será exigido. E hoje a gente vê, cada vez que fala, e que na verdade eles estão falando aqui o seguinte, que nós devemos pensar na gente, mas dentro da lei de justiça, de amor e caridade, eu tenho que pensar no todo, eu tenho que pensar no coletivo. E eles vão dizer ainda que o direito de possuir coisas é legítimo, mas quando o homem deseja possuir para si somente, para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar as suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então o trabalho, o adquirir bens,
é um direito, mas que não pode ser colocado de forma egoísta. Não pode ser colocado dentro daquela história do orgulho, da vaidade. A gente não pode esquecer dos outros. E vai ter texto mais na frente que ele vai falar que numa sociedade previdente, ninguém deveria morrer de fome. Uma sociedade que é regida pelas leis de Deus, pelas leis de Jesus, ninguém deve morrer de fome. E Kardec vai perguntar da esmola. Vem cá, mas e da esmola? Falou, legal, é justo. Só que tem uma coisa. Um homem condenado a pedir esmola, agora eu vou ler o texto de novo íntegro, se degrada física e moralmente, ele embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Eu não preciso esperar que a pessoa venha me pedir, porque às vezes a pessoa pode ter vergonha de pedir. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. E aí que entra a história da sociedade previdente, que Kardec vai falar no Livro dos Espíritos mais para frente, um outro item. E hoje, quando a gente fala em direitos sociais, tem gente que se permeia tanto, né? Mas vai criar mais um direito. Hoje, quando a gente fala em aposentadoria, tem um monte de gente querendo acabar com a aposentadoria, já não é uma grande coisa, vamos ser sinceros, né? Mas aqui fala que numa sociedade previdente, a sociedade cuida do indivíduo, a sociedade cuida dos seus, claro, todo mundo com a obrigação de dar a sua contribuição para a sociedade, não é que vai ser de graça. Então, o Kardec vai perguntar, e aquela pessoa que caiu na ruína por erros seus? Foi imprevidente, gastou tudo na farra, na esbórnia, era jogo, era festa, era não sei o que lá. Aí os espíritos vão falar, não, às vezes acontece, mas será que não faltou alguém para dar uma palavra, para ensinar ele sobre as leis morais de Deus? Será que se ele tivesse aprendido essas leis, ele não teria sido mais previdente? E aí os espíritos vão falar uma coisa que eu achei muito interessante. Todos nós, eles vão falar assim, toda pessoa está sempre na posição do meio. De um lado a gente vai ter sempre alguém que é mais evoluído que a gente, que sabe mais do que a gente, que vai servir de exemplo e modelo para a gente e que vai ajudar a gente. E do outro a gente sempre vai ter alguém que ainda não chegou na mesma evolução que a gente, que ainda não sabe tanto quanto a gente, e para quem a gente vai ser o exemplo e o modelo, e a quem a gente deve ajudar. E o que a lei de justiça, amor e caridade vai pregar aí é justamente isso, todo mundo se ajudando, dentro desse princípio de justiça, dentro desse princípio de amor, caridade. A obrigação dessa solidariedade é de todos para com todos. Agora, o cristão, principalmente o cristão, o espírita, ele não tem que esperar que os outros façam. O cristão espírita, ele faz primeiro. É justamente a obrigação do cristão e do espírita dar o exemplo. E para encerrar, eu vou contar uma historinha que eu já contei, mas às vezes o pessoal do Facebook não ouviu, tem gente aqui que não ouviu, que eu acho que exemplifica muito isso daqui. Quem é muito novinho não vai lembrar dessa situação, mas eu vou ter que explicar um pouquinho então. Todo mundo que é um pouco mais novo só conhece o real do dinheiro. Mas antes de existir o real, o Brasil já teve cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro novo, e eu já perdi as contas. Eu já cheguei a ganhar 2 milhões de reais, que no mês seguinte cortou os 3 zeros e virou 2 mil. A gente ganhava, eu lembro que eu trabalhava em banco e me deram uma nota de 50 mil para trabalhar, aquela nota era um quarto do meu salário, se eu desse uma nota a mais eu estava perdido. Em 6 meses essa nota virou troco de bala mesmo, e já não era mais 50 mil, cortou os 3 zeros e virou só 50 alguma coisa. Mas dentro dos muitos planos que a gente teve para tentar resolver esse problema, teve um tal de plano cruzado que criou o seguinte. Primeiro mudou o nome da moeda, cortou os 3 zeros, mas como toda compra que era feita a prazo já tinha um juros embutido, a correção e os juros, mesmo quando falava que não tinha, igual hoje é mentira, sempre tem, mas antes era muito. Então ele inventou o seguinte, ele inventou uma coisa chamada tablita. Então eu fiz uma compra lá em 10 prestações. Então tem 10 boletinhos para pagar no banco. 10 prestações de R$1.000.
Então, quando eu ia pagar, estava R$1 milhão, R$1 milhão de cruzeiros, sei lá, 1 milhão de alguma coisa. Quando chegava lá, a primeira coisa, eu trabalhava no setor de cobrança do Bradesco, então eu tinha que passar por mim esse boleto. Primeira coisa que eu tinha que fazer, cortar os 3 zeros. Então, esse 1 milhão já virava 1.000 cruzados. No primeiro mês. No segundo mês, eu cortava os 3 zeros e tinha que aplicar a tablita. Esse boleto já não era mais de 1.000 cruzados. Esse boleto era de 995 cruzados. No terceiro mês, quando a pessoa fosse pagar o terceiro boleto, já não era mais 995, porque a tablita era progressiva. Já ia ser 993, 992. Mas aí teve um dia que chegou um senhor lá e ele foi pagar um boleto. Então, a primeira coisa, risquei. Na hora que eu peguei a tabelinha, a calculadora para fazer a conta, ele falou, não, deixa assim. Eu falei, não, mas eu... Como assim? Não, deixa. Só corta o zero, deixa no valor que está. Ah, mas eu tenho que aplicar a tablita, né? É lei. A lei diz que eu tenho que fazer isso. Ele falou, não, mas eu não quero que faça. Fiquei curioso, eu perguntei, mas por quê? Ele falou, esses boletos é que eu comprei um terreno para construir a minha casa e eu comprei de uma senhorinha. E eu não conseguia financiar no banco, então ela parcelou ela mesma. Ela parcelou para mim. E ela parcelou em valor fixo. E agora veio esse plano e ela já fez um preço bacana. Se eu for aplicar a tablita, ela vai perder muito dinheiro. Não vai ser bom para ela. Então, só aplica, só corta os 3 zeros e deixa no valor que está. Eu fiz ele escrever isso atrás, tá, que não era para mim fazer, assinar, anotei o número da RG dele para poder fazer. Mas olha só, lembra que eu falei de lei humana e lei natural? Justiça, temperado com amor. Pela lei humana, ele teria todo o direito do mundo de aplicar aquele desconto, que a gente chamava de deságio. Pela lei humana, ele estaria sendo justo ao fazer isso. Mas ele tinha um sentido de consciência, um sentido de amor ao próximo, de, se fosse comigo, eu não gostaria que eu fizesse esse abatimento, porque eu ia perder muito dinheiro. Então, se eu não queria para mim, eu não quero para essa senhora. Eu gostaria de receber o valor cheio, então eu quero que essa senhora receba o valor cheio. E aí ele, ao invés de aplicar a lei humana, aplicou a lei de justiça, amor e caridade, como é ensinada no Evangelho, como é ensinada na doutrina espírita. Sabe qual é o mais chato de tudo isso? Quando eu lembrei desse exemplo, eu fiquei pensando, naquela época, se tivesse sido comigo, eu teria feito a mesma coisa? E eu vou ser sincero, eu fiquei numa dúvida tão cruel se eu teria feito ou não. Hoje talvez eu fizesse, mas hoje eu já vi o exemplo. Hoje eu já aprendi mais, já tive a oportunidade de ver a situação. Sinceramente, eu não sei se eu fosse aquele homem, naquele momento, naquela época, se eu teria feito. Mas é por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente estuda os evangelhos. É por isso que a gente estuda a doutrina. É para a gente aprender e evoluir. Para que a gente possa, cada vez mais, ser capaz de ter esse tipo de atitude. Ok? Uma boa noite a todos. Um beijo no coração de vocês. E assim, Jesus, depois de podermos refletir um pouco mais a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos que são baseados nas leis de Deus, no seu Evangelho, nós queremos, Senhor, doarmos de nós o que de melhor tivermos em favor dos nossos irmãos que passam por tratamento nesta casa. Que as nossas vibrações possam ser úteis a esses irmãos desencarnados, que são recolhidos às centenas aqui, trazendo consigo as mais variadas dificuldades.
mas o seu amor, Jesus, sabe curar todas elas. E que nós possamos participar com o nosso carinho, com o nosso respeito a esses irmãos. E vos pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos encarnados que estão inscritos na nossa caixa de vibrações e em outras tarefas da casa, passando por tratamento também. Nos pedimos, Mestre querido, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho, pelas pessoas que ombreiam conosco no dia a dia, que caminham conosco, que fazem parte da nossa jornada. Nos pedimos, Senhor, ainda guarida para as tarefas que continuam nesta casa, o trabalho de passes que irá se iniciar. Dispensa-nos, Senhor querido, na sua paz, que assim seja.